Dalizeiro Terra, que é a nossa palestrante da noite, já conhecida, acho que da grande maioria. Tem alguém pela primeira vez na casa? Primeira vez? Bem-vinda. Qualquer dúvida a gente está à disposição. Tá bom? Obrigada. Então, boa noite, meus amigos. É uma honra estar aqui mais uma vez, podendo basicamente refletir alguns temas, né, que eu acho de extrema importância, principalmente nos dias de hoje, em que somos sempre desafiados, e os desafios não são poucos. Então é importante a gente sempre ter esse fio condutor, que para nós é Jesus. Então o tema que eu escolhi da palestra de hoje é Dicas de Jesus para um feliz ano novo, porque sem ele nós não teremos um feliz ano novo, né? Nós podemos, me digo assim, vocês agora no ano novo fizeram alguma mandinga, tipo, quem estava no mar, pular 7 ondas, comer semente de romã para trazer prosperidade? Alguém fez alguma coisa assim? Aquela listinha, né, de desejos, né, de boas intenções que acabam ficando no papel, mas que todo ano a gente faz. Esse ano eu vou começar a fazer exercício físico. Esse ano eu vou começar a dieta que eu preciso. E por aí vai. Vou estudar mais, vou me concentrar mais. Né? São uma série, enfim, de proposições. Mas se a gente não tiver realmente decidido internamente, tudo isso aí é brincadeira. Né? Então eu começo justamente questionando... por que a gente celebra um ano novo no dia 1º de janeiro? Por que afinal é tão importante a gente chegar e dizer, começou um novo ciclo? Por que isso? Porque se a gente parar para pensar, na realidade, esse ano novo em janeiro, ele vem da época dos romanos. Porque existia um deus para eles que era chamado de Janus. E esse deus... era um Deus que tinha duas faces. Uma face que olhava para frente, outra que olhava para trás. Então diziam que ele era um Deus do início e do fim. Então logo era um Deus que se adaptava bem a essa situação de começar um novo ciclo. Então por isso que Janus deu origem a janeiro e se começou a comemorar então em 1º de janeiro essa mudança de ano. Só que aí depois o cristianismo se desenvolveu. E aí eles acharam que ter um ano novo marcado por uma festa pagã não era interessante. Então eles modificaram, gente, o ano novo para o dia 25 de março. Porque em 25 de março foi o dia da Anunciação, onde o arcanjo Gabriel apareceu, né, para Maria e falou que ela seria então a mãe do Salvador. Então, como é a primeira menção a Jesus, vamos dizer assim, foi entendido que seria interessante que dia 25 de março, então, fosse considerado o Ano Novo. Aí se passou um tempo, e esse tal aqui de Papa Gregório XIII, em 1500 e pouco, ele achou que não, que tinha que voltar para o dia 1º de janeiro. Então, voltou-se o Ano Novo para 1º de janeiro. E, no caso, por exemplo, a Inglaterra, que ela não era católica, né? Eles haviam se separado da Igreja Católica, eles eram protestantes. Somente em 1752, por aí, foi que eles aderiram o Ano Novo, conforme o calendário gregoriano, em 1º de janeiro. Até então ainda era 25 de março. Então vocês vejam que tudo isso aí, na realidade, é um consenso que se resolve, mas não tem nada, vamos dizer assim, que diga, não, tem que ser essa data. Tanto que várias culturas, né, também comemoram o Ano Novo, como na China, em épocas diferentes. E eu não sei se vocês conhecem, mas tem o Tzolk'in, que é o que muitos falam que é o calendário maia, né, o sincronário das 13 luas, que aí na realidade o ano ele é dividido em 13 meses, cada mês igualmente com 28 dias, e depois se tem um dia que eles chamam dia fora do tempo. E o Ano Novo para eles é dia 26 de julho. Ainda tem uma explicação, vamos dizer assim, astronômica, que é o momento em que Sírius
que é uma estrela que tem bastante relação conosco, ela nasce no hemisfério norte ao mesmo momento que o Sol. Então isso aí caracterizou então esse calendário, né, conforme o sincronário das 13 luas. Então vocês vejam que a coisa varia, né? Mas por que vamos dizer assim é interessante então a gente pensar nesses termos? Porque como muitos estão ligados nessa mudança, nesse novo ciclo, a gente tem essa psicosfera, a gente tem esse pensamento que predomina aquele momento de início. Né? Então isso aí é um período, vamos dizer assim, que nos dá um certo sossego no coração, um certo sossego na mente e nos permite refletir sobre aquilo que nós realmente queremos para a nossa vida. Mas percebam assim, ó, isso aí é tudo externo, né, essas datas. O que vai fazer realmente a mudança e fazer esse novo ciclo ser diferente, somos nós mesmos. Cada um de nós, com a nossa postura, com o nosso pensamento, com as nossas ações. E pensando nisso, então, onde é que a gente pode buscar referencial? Como a gente já comentou antes, né? Em Jesus. Então, baseado nisso, pessoal, eu selecionei 7, vamos dizer assim, conselhos ou dicas, como eu chamei de Jesus. E nós vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas, mas assim, tentando trazer esse conhecimento para o dia a dia. Tentando colocar na nossa vida atual, porque o que importa não é a gente ter lá o evangelho bonitinho, que uma vez por semana a gente abre o evangelho, quando muito, para fazer o evangelho no lar. Não é isso. Eu acho que eu já tinha até comentado aqui que na realidade o evangelho, ele é um manual de bem viver. É um manual de qualidade de vida. Então a partir dele é que a gente vai buscar essas então inspirações. Então a primeira que eu trago, que é óbvio não podia ser outra, né? Que todo mundo comenta, amai-vos uns aos outros, né? Que é dito como a receita da harmonia. Então qual é o ensinamento? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E Jesus ainda continua. Ele ainda diz que vós sereis reconhecidos como meus discípulos por muito vos amardes. Então Jesus colocou como princípio básico o amor. Não é o dinheiro, não é o poder, não é nem a sabedoria, mas simplesmente o amor. E é um amor que não é aquele amor romântico, aquele amor, né, do par, do homem ideal, da mulher ideal, o companheiro ideal. Não é um amor que tu tem pelo filho, que tu tem pela filha. É aquele amor maior. É aquele afeto que faz tu te preocupar com o outro sem querer nada em troca. É muito mais do que simplesmente curtir uma postagem lá no Instagram, colocar um coraçãozinho numa postagem, numa foto. Vai muito além disso. É algo muito mais profundo e muito mais exigente. Porque o amor, por tudo que a gente está falando aqui, vocês já percebem que envolve outras características, né? Envolve paciência, envolve tolerância, envolve humildade, né? Então, essas relações é que vão fazendo com que a gente vá se melhorando pouco a pouco. Bom, e Jesus, pessoal, disse isso, amai-vos uns aos outros, na última ceia, quando ele estava preparando os discípulos para seguirem sem ele. Então ele estava dando a maior recomendação de todas, tipo, eu não vou estar aqui fisicamente, mas vocês vão estar e vocês vão ser meus mensageiros através da prática do amor. Bom, mas assim, como é que a gente traz isso para o dia a dia? Tá, eu já sei o que é, mas como é que a gente faz? Então, pessoal, a ação. Eu não sei por que não está funcionando aqui. Bom,
Ação. Então, o primeiro exemplo, trânsito caótico. Tu sai de casa já de manhã cedo, cansado, não estava muito afim de trabalhar, mas tem que ir, sai cedo, e aí de repente alguém chega e pá, fecha o teu carro. Te dá uma fechada. A primeira reação qual que é? Xingar, buzinar, e os mais esquentadinhos são capazes de colar atrás, né, dar o troco. Agora, se ao invés de eu ter essa primeira reação, eu respirar fundo, e eu disser, bom, ele não está certo, óbvio, mas ele deve ter os motivos dele. Agora, se eu entrar na dele, quem vai se estressar e vai ficar mal sou eu. Então, na realidade, não é nem tanto amá-lo a quem te fechou, mas amar a si próprio. É estar cuidando da sua energia pessoal, cuidando daquilo que realmente está sentindo. E isso é algo muito precioso para nós. E olha, isso eu vou falar muitas vezes, isso é uma escolha. Uma escolha. As coisas que acontecem externamente, tu não pode mudar. Eu não posso tirar da minha frente aquele que me fechou. Mas a forma como eu reajo, isso sim, está ao meu alcance e sobre isso eu tenho que ter domínio. Outra coisa, grupo de WhatsApp da família, né? Chega lá, tem um tio que resolve mandar aqueles áudios imensos. Aquela pessoa que tem bastante tempo e a gente lá apressado, sem tempo de ouvir, ainda tem que dar uma resposta, né? E aquilo vai fervendo, né? Porque a gente está na correria do dia a dia. Mas aí entra um exercício de tolerância, entendendo a situação da pessoa e tentando responder da melhor forma. Inclusive dizendo, olha, por favor, não coloca, né, áudios tão grandes assim, mas sem ser agressivo, sem simplesmente sair do grupo da família, sem dar nenhuma explicação, criando um mal-estar entre os membros. Então, ó, se Jesus tivesse um grupo de WhatsApp, ele provavelmente diria, respondam com amor mesmo quando o áudio for de 5 minutos. Outro exemplo, um supermercado lotado. Tu tá lá com teu carrinho, né, de compras para entrar na fila de 10 itens. E de repente uma pessoa se mete na tua frente com 30 itens no carrinho lá, ocupando espaço. E tu com pressa. Quem não passou por isso? Só que aí o que tu tem, né? Qual é a opção? Ou tu vai brigar com a pessoa, vai criar um mal-estar, tu vai ficar de mau humor, ou tu vai pensar, bom, a pessoa não deve ter percebido, né, a situação, ou está com muita pressa, e o que eu vou fazer com relação a isso? Como é que eu vou ocupar o meu tempo enquanto eu estou na fila do mercado esperando aquela pessoa que passou com um monte de itens na frente? Será que eu não tenho algo interessante que eu posso ver no celular? Será que não tem algo que eu possa ocupar minha mente, algum planejamento que seja mais produtivo do que ficar xingando e brigando? Porque a gente sabe, né? Quando a gente coloca o foco numa coisa, aquilo ali vai crescendo e vai tomando dimensão, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Então, Jesus, ó, no contexto moderno, diria, dá uma segunda chance. E se ele pedir açúcar de novo, oferece o café também. A gente sempre tem que estar aberto às oportunidades que a vida nos dá de servir. E isso, pessoal, é uma dádiva. A gente poder servir é maravilhoso. A gente está na posição de quem ajuda, ao invés da gente ter que ser ajudado. Sempre pensem nesse privilégio. Aí como colocar em prática, então, na atualidade, esse de amai-vos? Ouvir mais, julgar menos. Fazer algo bom sem esperar recompensa. Aqui mesmo na Casa Espírita, quando a gente vem, que a gente trabalha nos passes, a gente sempre comenta como a gente sai melhor do que quando entrou. A gente vem e a gente trabalha nos passes não com o objetivo da gente se melhorar ou de ganhar alguma coisa, mas simplesmente porque a gente sabe que é o nosso papel, já que a gente pode ajudar, de ajudar. E, nossa, como a gente recebe. Como a gente recebe. Então é algo que é natural, não é que a gente queira, mas a vida funciona dessa forma. Então, quanto mais amor a gente der, pode ter certeza que mais amor a gente vai receber. E sempre sendo paciente. Então, ó, o desafio da semana.
Temas de casa. Estão começando o ano recebendo temas de casa. Desafio. Escolha uma situação desafiadora e responda com amor. Então, em vez de ter aquela reação explosiva, aquela raiva que normalmente se teria, para, respira fundo, pensa e age diferente. E depois avalia, pessoal, como se sente. Qual é o sentimento que essa nova forma de se comportar traz para si mesmo. Vocês vão ficar surpresos. Então, o amor que Jesus ensinou não é um sentimento passageiro, mas uma escolha diária. Amar uns aos outros é construir pontes, apagar incêndios emocionais e, acima de tudo, ser um farol de paz em tempos turbulentos. Principalmente no mundo de hoje, onde está tudo tão conturbado. Se vamos ser nós a colocar mais fogo, né, na fogueira, não dá, né? Então nós temos que ser justamente essa luz, essa ponte que tanto é necessária. Esse é o primeiro mandamento. Segundo, que eu selecionei. Não julgueis para que não sejais julgados. Isso aí está em Mateus. Isso aí é outra coisa, gente, muito séria. Porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então não é que a gente não possa ter opinião, mas a forma como a gente expressa essa opinião e a rapidez com que a gente tira as conclusões é que faz toda a diferença. Nós temos, às vezes, muita frequência, o hábito de tirar conclusões assim no primeiro momento. Mal conhece a história e já entendeu tudo, já sabe o que aconteceu, aponta, né, julga e já está feito um veredito, né? Então, Jesus nos ensina justamente o contrário, que a gente não conhece a história toda. Então, que nós temos que ter paciência e tolerância. Então, o exemplo disso é humildade e compaixão. Jesus, ele deu esse ensinamento porque na época tinha os fariseus, que os fariseus eles eram judeus assim de um conhecimento, vamos dizer assim, teórico bastante grande, e eles ditavam muitas regras, né? Então eles tinham muita mania de apontar o dedo para os outros, mas eles não olhavam seus próprios defeitos. Então por isso que Jesus trouxe esse ensinamento. Então, exemplos, né, para nós aqui no dia a dia, né? Fotos no Instagram aqui. Até agora há pouco nós estávamos comentando da questão de colegas que estão viajando, que estão indo para a Europa. E aí, o exemplo que eu trouxe era justamente esse, de uma pessoa que está em casa, né, no seu sofá, e de repente abre o Insta lá e está a foto de um colega em Paris, passeando, né, no bem bom, e tu lá no sofazinho de casa, de pijama, né, com um ventilador, não é nem área, com ventilador, se sentindo, né, mal pelo outro estar tão bem aí. E qual é o que pensa assim? Tá lá porque o papai deu, né? Ou simplesmente tá ali porque é amigo de político e aí deu, né? Conseguiu esse dinheiro. Mas não pensa que talvez essa pessoa já estivesse há algum tempo juntando dinheiro, né? Com esse objetivo. E que aí realmente teve a oportunidade de pegar e fazer a viagem, merecidamente. Então é a tal coisa de tu julgar a qualidade do livro pela capa, né? Tu simplesmente olha aquilo e já deduz, sem ter ideia realmente do conteúdo, o que tem ali dentro, né? Outra situação, erro de um colega em uma reunião de trabalho. Um colega teu vai apresentar um relatório lá e comete um erro absurdo. Aí a primeira reação é de julgar e dizer, mas que incompetente, né? Errou, olha que coisa mais óbvia. Só que quem de nós não erra, gente? Quem de nós já não cometeu um erro no trabalho, num relatório ou em outra atividade? Né? Então, errar realmente, como diz, errar é humano, faz parte. Só que tu tem que aprender com isso. E a gente não sabe o que levou a pessoa a cometer o erro, esse descuido. De repente, a situação emocional que a pessoa está passando, a situação em que ela está. Então, de repente, como colega, eu poderia conversar com ele e tentar realmente ajudá-lo para
evitar que esse erro se repetisse ou tentar mostrar para ele onde está o erro. Outra situação, compras no supermercado. Eu estou fazendo compra lá, de repente eu olho um carrinho com, eu não vou dizer o nome, mas aquela bebida cola, um macarrãozinho pronto lá, instantâneo, que vem cheio de tempero também, bastante coisa química, assim, de péssima qualidade nutricional, também não vou dizer o nome. Aí eu olho para aquilo e digo assim, bah, mas que horrível! Que pessoa que não sabe se cuidar, que, né, enfim, diminua a pessoa por causa do carrinho. Só que às vezes, gente, não é nem tanta opção da pessoa, mas é o que a pessoa consegue comprar. Entende? Às vezes a gente tem que ver que as pessoas, elas vão até um limite do conhecimento ou do poder delas aquisitivo, e daí para diante é o que dá. Então essa coisa de tu apressadamente julgar o que tu tá vendo é muito arriscado, porque a gente pode estar sendo extremamente injusto. Então, como evitar julgar? Que nós emitimos opinião sempre, né? Então, como evitar julgar? Primeira coisa, ó, colocar-se no lugar do outro. Ter empatia pelo outro, pelo que a pessoa está passando, pela situação que está vivenciando. Nesse momento, como eu falei, tão desafiador, a gente precisa realmente dividir as cargas para que a gente possa seguir mais leve. Então é importante essa empatia com o que o outro está sentindo ou está passando. Faça perguntas antes de tirar conclusões. Não pegue, como eu falei, só olhando, já concluiu tudo, já sabe e já taxou, ó, um X em cima, tá errado, não dá, desfazendo da pessoa. E aqui um detalhe muito importante, ó, todos têm lutas invisíveis. Todos. Mesmo uma mãe que gerou um filho, que acha que conhece o seu filho desde o nascimento, nunca conhece toda a história, porque a história daquele espírito não começou ali no ventre. É uma história muito anterior, de muitas outras vidas. Então, às vezes, um comportamento que tem naquele momento é decorrido de experiências, né, que aconteceram. Então, essa compreensão, esse entendimento de que nunca se tem uma visão completa é muito importante na hora que a gente for julgar. Então, o desafio da semana, tarefa para vocês, ó. Eu sei a história dessa pessoa, eu conheço completamente a história para julgá-la, para colocar um rótulo nela, ou eu estou realmente ocupando um lugar de juiz que não me cabe? Terceira, perdoar 70 vezes 7. Isso aí está em Mateus. É a matemática da paz. Então, um ensinamento, ó, Pedro pergunta, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus responde, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E eu coloquei essa imagem aqui porque eu acho que ela representa muito a falta de perdão. Aqui vocês têm um homem e ele está prisioneiro. Vocês vejam que ele tem uma raiz que não permite ele avançar, que não permite ele sair do lugar. E isso aqui é o rancor, é a falta de perdão. Então, Jesus, quando ele traz esse mandamento, não é para a gente ficar contando, né? Não é 490 vezes que eu vou perdoar. Não é essa a matemática do número exato. Mas é que, na realidade, eu vou perdoar quantas vezes forem necessárias. Não existe um valor numérico. E vocês sabem que isso aí foi falado porque na época de Jesus, quem perdoava 7 vezes era considerado generoso. Era o que se tinha na época, para a moral da época. Então Jesus, quando fala isso, ele está dizendo, ó, é muito mais do que o que vocês estão acostumados. Porque se vocês perdoarem, vocês também receberão o perdão. Então é muito importante a gente entender que todos erramos. E assim como nós queremos esse perdão, nós também temos que aprender a dá-lo. Então reflexão, ó. Na realidade, o perdão é escolher não carregar mais o peso do ressentimento.
Aqui novamente a palavra escolha. Vocês estão vendo que em todos, né, as dicas ali, sempre existe o livre-arbítrio, porque existe associado a escolha de como reagir a uma dada situação. Então, perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Então, realmente, né, aquilo que vai aprisionando, ó, que vai corroendo, é a falta de perdão. Ela é que não te dá espaço para crescer, para soltar as amarras e ver o todo. Nos aprisiona. Então, por que perdoar é importante? 3 motivos. Primeiro, liberdade emocional. Então, guardar rancor é como segurar um carvão quente esperando queimar o outro. Aquilo que é o grande prisioneiro, na realidade, é aquele que não perdoa. Uma vez eu vi uma frase que me chamou muito a atenção, que a maior vingança é o perdão. E eu achei fantástico. Porque quando tu não perdoa, tu tá ligado àquela pessoa que, por um motivo ou outro, te causou essa dor e está fazendo com que tu não perdoe, só que tu tá sempre ligado a ela. E no instante que tu perdoa, esse vínculo é cortado. Então, é como se a pessoa deixasse de existir para ti. Embora, tu sabe, tu tem conhecimento, tu lembra, mas tu não tem mais a dor. Tu não tem mais aquele ressentimento que é o que aprisiona. Então, essa liberdade emocional a gente conquista através do perdão. Com isso, os relacionamentos são mais leves. Então, o perdão constrói pontes e não muros. E hoje em dia tem comprovações científicas, né, mostrando que realmente o perdão ele é benéfico para a saúde. A falta de perdão está associada a várias doenças. E uma das mais pesquisadas, né, que encontraram realmente vínculos, é o câncer de mama. Então, até pelo alto amor, a gente tem que aprender a perdoar, para a gente também se perdoar. Então, perdoar de verdade é libertador, mas admitamos, é um exercício de paciência. Não é fácil. Não estou dizendo que nada disso é fácil, mas é treino. Então, a gente tem que primeiro se dar conta, para aí começar aos poucos a se modificar para conseguir, então, mudar o padrão de comportamento. Então, exemplo, com um colega de trabalho. Eu tenho lá uma tarefa importante e precisava ser enviado um e-mail. E o meu colega, que tinha que enviar um e-mail, né, não enviou o e-mail. E aí o negócio, por exemplo, que teria que ser efetuado, acabou não saindo. Então, a primeira reação, o que é? Ficar furioso, quase partir para cima do colega, né? E começar, isso é pessoal, é contra mim. Tu está fazendo um erro desse, é contra mim. Só que, na verdade, através do diálogo, se pode ver que na realidade, não foi intencional, a pessoa estava com alguns problemas e aconteceu isso. E quantas vezes a gente também não cometeu algum erro, né? Então, isso é sempre como a gente tem que pensar. Então, eu achei bem interessante essa reflexão. O perdão no trabalho é como café. Você precisa várias doses ao longo do dia. E não é só no trabalho, na família também. Na família que estão os maiores, né, os maiores desafios. Como praticar o perdão no dia a dia? Como se pratica? Sendo zen. Respire antes de reagir. Vocês sabem que o nosso cérebro, né, ele é dividido basicamente em 3 partes. Então a gente tem a parte mais básica de todas, que é o cérebro reptiliano, que é justamente esse do instinto, né? A fuga, o ataque. Depois tem o intermediário e a gente tem o neurocórtex, que é o cérebro, vamos dizer assim, mais jovem em termos de evolução biológica, né? Então, o cérebro mais treinado que nós temos é o mais antigo, que é esse reptiliano, que é esse do toma lá da cá. Mas à medida que a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente começa a exercitar mais o neurocórtex. E esse neurocórtex é que nos permite, depois de respirar, analisar a situação e tomar uma postura diferente daquela para a qual nós vínhamos sendo repetidamente treinados. E isso é uma evolução, um amadurecimento. Segundo, se colocar no lugar do outro, que nem nós já tínhamos falado anteriormente. Lembre-se de que você também já foi perdoado. E se não conseguir perdoar imediatamente, peça a Deus. Jesus, Maria, nossos anjos, todos estão conosco para nos ajudar nessa tarefa, porque eu concordo com vocês. Não é fácil, mas é importante
para nós, não é nem pelo outro, como eu já comentei, é por nós mesmos nós temos que aprender a perdoar. Então, o desafio da semana, tema de casa, escolha alguém ou alguma situação que você tem dificuldade em perdoar. Reflita como o perdão pode trazer paz para você. Tirando esse peso, essa amarra, como é que vocês vão se sentir? Qual vai ser o benefício disso? E então, analisando isso, dê o primeiro passo. Na realidade, esse primeiro passo é com a gente. A gente tem que decidir e realmente agir. Né? Não deixar só no papel ali das boas intenções, como comentei antes. Quarta dica. Dai a César o que é de César. Sabedoria fiscal. Então, o ensinamento, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Bom, agora numa época que a gente vai estar pensando em imposto de renda, né? A gente começa a pensar em taxa, em imposto que tem que pagar. Agora os PIX vão ser taxados, né? Então, a gente fica sempre numa situação meio desagradável em relação a esses pagamentos. Mas o que Jesus estava querendo nos trazer à reflexão? De que nós temos responsabilidades terrenas que devem ser respeitadas, mas que nós também temos obrigações espirituais e que nós não podemos esquecer delas. Então, essa história, dai a César o que é de César, que eu coloquei umas moedinhas, foi justamente porque os fariseus estão em todas, né? Estavam querendo pegar Jesus, né, em algo que fosse legal, e perguntaram para Jesus se eles deveriam pagar imposto. E aí o que fez Jesus? Jesus pegou uma moeda e falou, de quem que é essa face? Aí era César, né? Era a figura esculpida na moeda, era César. Então, dai a César o que é de César, ou seja, a moeda tem a face de César, ela é de César. Jesus se interessa pelo espírito, pela alma, não interessa o dinheiro, não interessa o bolso, né? Então César fica com o que é dele e Jesus fica com o que é dele. Então o importante para nós é justamente esse equilíbrio. Nós não podemos ser extremamente materialistas e se preocupar apenas com essa questão material, mas a gente também não pode ser só espiritual, querer viver, né, num outro plano, já que nós estamos na matéria. Então a matéria para nós é importante. Ter dinheiro, ter recursos econômicos não é ruim, não é um pecado. Ao contrário, é ótimo que a gente tenha, porque mais sonhos a gente consegue realizar e mais pessoas a gente consegue ajudar. A questão é como se usa o dinheiro. Ele não pode ser um objetivo em si, mas que bom que se tem, né, para fazer bom uso dele. Vai ligar de novo? Tchananã. Não sei. Não tá ligando a luzinha. Você foi? Bom, então nós vamos ter que adaptar. Isso aí, improvisar. Deixa eu... Bom, então vocês peço perdão pelo imprevisto, mas vamos lá. Bom, vou continuando, tá, pessoal? Quando ligar, ligou. Então, nós estamos, dai a César o que é de César. Voltou.
Só porque eu saí agora aqui. Tá. Obrigada. Porque ele não está trocando. Tá. Então, ação. Dai a César o que é de César. Já sabemos que, né, que a moeda tem a face de César, dá para ele. Então, aqui o exemplo que eu trouxe, pessoal, é porque, como eu comentei, a questão do equilíbrio. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tá louca para ver uma série, tá? A gente chegou em casa, tá louco para ver uma série, mas a gente, naquele dia, a gente não se conectou em nenhum momento. A gente não parou para pensar, em agradecer, em pedir orientações. A gente simplesmente foi no automático e passamos o nosso dia dessa forma. E aí, no momento em que a gente poderia se recolher e realmente orar, se conectar com essa espiritualidade maior, a gente opta por assistir a série. Não que seja errado assistir série, é muito bom. A questão é o equilíbrio, é saber o momento de fazer isso, dosar as coisas, né? Então, assim como eu dedico tempo ao trabalho e lazer, eu preciso separar um tempinho para Deus. Porque Deus não cobra juros, não é que nem um banco, mas Ele gosta de depósitos frequentes de fé. Então é nisso que a gente tem que trabalhar. Porque a oração, pessoal, eu entendo ela como um caminho que quanto mais tu percorre ele, mais esse caminho fica marcado e é mais fácil a conexão. Eu não sei se vocês já viram, mas em alguns lugares, quando eles querem saber qual é o caminho mais curto para ir de um ponto ao outro, eles largam o gado, as vacas, e deixam as vacas ficarem circulando. Aí no trajeto onde o piso está mais marcado, é o trajeto onde mais vacas, né, bois, enfim, passaram, e ali é o caminho mais curto, é o melhor caminho. Aí baseado nisso eles vão então e constroem ali, né, um caminho, cimento e tal. Então a oração é a mesma coisa, quanto mais vezes se percorrer essa ligação com o alto, mais firme, mais forte vai estar esse vínculo, e aí é mais fácil de se fazer essa conexão. Parou de funcionar. Travou. Então, como praticar esse ensinamento? Organizar o tempo e dinheiro, tudo é questão de planejamento, pessoal. Organização, ser honesto com suas responsabilidades fiscais, reservar momentos diários para oração e reflexão, equilibrando corpo, mente e espírito. E o desafio, então, da semana para vocês, vinculados a essa dica, é fazer uma lista, né, das obrigações de César, ou seja, das obrigações materiais, como contas a pagar, tarefas a serem cumpridas, e de Deus, oração, tempo com família, boas ações. Então, tentar equilibrar essas duas listas vamos dizer, o desafio relacionado, então, a essa dica. O que está passando? Bem-aventurados os mansos, o quinto. Então, o ensinamento, bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Porque os outros não vão ter paciência, vão se matar antes. Então, os mansos é que vão herdar, é o que vai sobrar, viu, gente? Então,
é interessante porque desde a época de Jesus se tinha essa questão de manso, de mansidão, como um sinônimo de fraqueza, tá? E Jesus veio justamente inverter essa ordem. Jesus veio mostrar que a mansidão é um poder. Então, na realidade, a mansidão é a força sob controle. Ser manso é ter domínio próprio, paciência e a capacidade de responder com calma, mesmo quando a situação pede um grito. Então, mansidão é a chave da paz. E todos nós precisamos de paz. Porque, inclusive, quando você está nessa condição, tu consegue raciocinar melhor, tu consegue dialogar, tu consegue chegar num resultado muito mais adequado para todas as partes do que se está travando uma batalha, tá aos gritos, né? E tá, de certa forma, usando de violência. Então, qual é a reflexão? No mundo acelerado, ser manso é quase um superpoder. Enquanto todos querem ter razão nas discussões, Jesus sugere que o verdadeiro poder está na serenidade. Então, serenidade é o poder em meio ao caos. Aí, por que os mansos têm poder? Porque não se deixam dominar pela raiva. Eles transformam conflitos em diálogos. Com isso, eles ganham respeito naturalmente, porque eles têm força moral. E isso aí é coisa que o dinheiro não compra. A autoridade moral é algo muito difícil, tá, de se adquirir. E criam ambientes mais leves e pacíficos. Então, exemplo, nas redes sociais, né? A gente faz um post, daí alguém chega e faz um comentário não muito agradável sobre aquilo que foi postado. Então, a resposta natural seria reagir, né? De uma maneira também ácida, né? De uma maneira também ríspida. Mas a resposta com mansidão seria aquela com classe, agradeço sua opinião. Paz e luz para você. Então, a reflexão, a mansidão nas redes sociais é como um escudo invisível contra trolls. Outro exemplo do grupo do WhatsApp da família, a questão de política, pessoal. Quem de vocês não teve problema de política, de briga interna, né? Então, começa a discutir política e aí sai aquele quebra-pau, as pessoas começam a brigar, começam a sair do grupo. Então, é importante que tenha alguém que consiga conduzir essas diferenças de forma a acalmar e fazer com que todo mundo permaneça no grupo, não falando mais de política, né? Mas falando de outras coisas que seja de interesse do grupo. Mas aí vem os desafios, né? Como ser mais manso no dia a dia? Como sempre, a respiração. Respira fundo antes de reagir. Tentar entender o ponto de vista do outro. Faça perguntas ao invés de acusações. Isso aqui é uma dica muito legal. Em vez de acusar, tu fazer perguntas para a pessoa, porque aí tu transfere a responsabilidade da resposta para ela. Facilita para vocês. Lembre-se, o controle está com você, não com a situação. Ouça mais, fale menos e responda com calma, mesmo quando estiver irritado. O desafio é semelhante aos outros. Vocês vão escolher uma situação em que perderia a paciência. Uma só, não precisa ser várias, só uma. E aí vai praticar a mansidão conscientemente, escolhendo ser manso. E aí vocês vão ver como vocês se sentem depois de ter optado por essa reação. E isso aqui é um detalhe muito importante, mansidão não é falta de reação, mas sim escolher a melhor reação. Novamente, a escolha. Novamente, o livre-arbítrio de fazer realmente a melhor escolha para a situação que está sendo apresentada pela vida. Porque a vida é escola, né? A gente está sempre aprendendo com ela. E o sexto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse aí é um ensinamento também, acho que todo mundo conhece, onde Jesus falou essa frase quando ele estava na iminência de ser crucificado. E os seus discípulos, eles estavam muito atormentados, muito fragilizados com o que estava acontecendo. E aí Jesus falou essa frase, que é Jesus como uma rota clara, então, para a vida espiritual. Então, por que ele é o caminho?
Porque Jesus é o guia que nos conduz para o Pai. Ele não é um atalho, nem uma estrada cheia de placas confusas. Ele é o GPS espiritual. Então, através dele, a gente tem a orientação de para onde ir. Porque ele é a verdade. Então, ele não apenas fala a verdade, ele é a verdade. Então, vocês vejam num mundo, como fala que cheio de fake news, cheio de mentiras por todas as partes, ele é um porto seguro. Ele é uma fonte em que a gente pode confiar e que está sempre à disposição da gente. A gente só tem que ter a disponibilidade de buscá-lo. E por que é vida? Porque, olha, se trata não apenas existir, mas viver com propósito, paz e alegria genuína. Nós estamos aqui muito mais do que simplesmente para viver um dia após o outro. Mas qual é a nossa missão? Qual é o nosso propósito? No que a gente pode ser útil? No que a gente pode contribuir com o outro? Como a gente pode melhorar a sociedade? E eu não estou falando de coisas grandiosas, eu estou falando de pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia. Então, sempre, através de Jesus, a gente tem a indicação. Então, a ação é Jesus como um GPS espiritual, porque a partir daí a nossa vida tem um propósito. Então é tal coisa, ó, acorda na segunda-feira sem vontade de sair da cama. É horrível isso, né, gente? Tá começando assim, às vezes domingo de noite já fica em depressão, porque vem a segunda-feira. Alguma coisa está errada. Nossa vida não pode ser assim. Vamos nos alertar para isso. Então, ó, mais uma semana, mais boleto, né? Mais conta para pagar, mais café, mais, né? Levando. Mas com Jesus, é mais uma semana para a gente fazer a diferença. O ano novo não precisa ser 1º de janeiro. O ano novo pode ser cada dia na nossa vida, cada amanhecer. Vocês vejam que dádiva que é a gente poder acordar de manhã. Quantos não fizeram isso ou não puderam? Então vamos aproveitar bem essa nossa vida, que é a maior dádiva que nos é dada. Então uma vida com Jesus é como um café bem passado. Desperta, aquece e traz energia para enfrentar os dias. Então Jesus não é apenas uma placa na estrada, ele é a estrada inteira. E é por ele, ou através dele, que nós temos que seguir. Como aplicar isso no dia a dia então? Caminho através, né, da consulta do Evangelho, de orações, de meditações, fazendo o Evangelho no lar, né, trazendo essas boas energias. Verdade. Como buscar a verdade? Então, antes de acreditar ou compartilhar em algo, pergunte-se, isso está alinhado com o que Jesus ensinou? Ele é o nosso porto seguro. Então, aquilo que está sendo falado ou que está sendo proposto como posicionamento está de acordo com os ensinamentos de Jesus? Vida, faça algo hoje que traga vida. Olha só, um sorriso, um abraço. Nós estávamos comentando, a gente estava se abraçando na chegada, diz assim, como é importante o abraço, a energia que tu transmite no abraço. A energia de um sorriso, de tu dizer assim, bom dia, mas um bom dia com vontade, não aquele bom dia, simplesmente por educação, entende? Tu vai além, tu coloca a tua emoção, o teu sentimento. E isso, para a pessoa que está precisando, é algo que, assim, olha, é fundamental para acreditar que existe uma outra forma de viver, que as coisas podem melhorar. Então a gente nunca pode imaginar que esses gestos tão simples, às vezes possam ser tão importantes para alguém. E aqui uma coisa que eu gosto muito, ó, Jesus não é apenas mais uma opção no cardápio espiritual. Ele é a resposta completa para as perguntas mais importantes da vida. Porque hoje em dia, né, pessoal, estão surgindo muitos mestres, né, falsos profetas, né, como Jesus falou. E, às vezes, a internet apresenta para a gente aquela possibilidade de, em 15 dias, faz o tal curso que vai aprender a ficar zen, ou vai resolver os seus problemas, ou, enfim, soluções miraculosas e mágicas, né? Isso não existe. O que existe é um processo de melhoria contínuo, que está sempre acontecendo. Tá? Então, o desafio da semana, ao enfrentar uma decisão importante, pergunte-se, isso está no caminho de Jesus? E o último, pessoal, que eu
que eu trouxe, já que nós estamos começando a falar sobre o ano novo, é: não se preocupe com o amanhã. Isso está em Mateus. Então, o ensinamento: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, Jesus não está dizendo que a gente não tem que se preocupar com o futuro. Ele está dizendo que a gente não pode simplesmente viver em cima do futuro. Porque o que nós temos é o hoje. Nós temos que viver cada dia. E se nesse hoje nós dermos o nosso melhor, né, dentro dos ensinamentos que Jesus nos passou, com certeza essa semente vai crescer, vai se desenvolver e o nosso futuro também será melhor. Então, na realidade, a gente planta um futuro através das boas ações do presente, mas não se preocupando com o futuro, simplesmente, que vai gerar ansiedade, como hoje em dia é um problema sério, né? Então, justamente fala aqui, é ótimo conselho para quem adora sofrer por antecipação. E um exemplo bem banal, mas tipo assim, ó, eu vou me casar, tá? Aí o casamento vai ser ao ar livre e tá previsto, ó, que daqui a um mês, né, a previsão mostra 80% de chance de chuva no dia do casamento. Aí quais são as minhas opções? Cancelar tudo, não vou mais casar, vou mudar. Ou eu tenho um plano B. Eu sei que existe a possibilidade de chover, então se chover, o que eu vou fazer? Então eu já me preparo para isso, mas assim, tendo a certeza que seja de uma forma ou de outra, vai ser a melhor forma possível. Então, preocupar-se com amanhã é como assistir ao trailer de um filme e já decidir que ele vai ser ruim. Deus tem o controle da história e o final é feliz. Podem acreditar. Então, por que não devemos nos preocupar com amanhã? Porque a preocupação não resolve problemas futuros, a ansiedade rouba a paz do presente, a vida acontece no agora e Deus cuida do amanhã enquanto você vive o hoje. Não se esqueçam disso. Viva o hoje porque Deus está cuidando do amanhã. Então, preocupar-se com amanhã é como carregar um guarda-chuva aberto todos os dias, mesmo sem nuvens no céu. É só um peso, uma preocupação e que não resolve nada. Então, como praticar esse ensinamento? Focar no que realmente pode ser feito hoje, rezar ao invés de se preocupar, praticar gratidão pelo que se tem agora e lembrar-se, o amanhã ainda não chegou, mas Deus já está lá. Então, o desafio da semana, sempre que uma preocupação com o futuro vier, pergunte-se: posso fazer algo sobre isso agora? Se a resposta for sim, vai lá e faz. Não perde tempo. Vai e faz o que tu pode resolver. Mas se não está ao teu alcance, desliga, entrega e segue caminhando. Porque ficar só martirizando, remoendo e se preocupando não vai resolver. Então, conclusão, revisitar os ensinamentos de Jesus é como ajustar o GPS espiritual no início de cada ciclo. É um lembrete de que mesmo em meio aos desafios, o amor, o perdão e a fé continuam sendo os melhores guias. Então nós temos, pessoal, que realmente fazer as escolhas corretas, tomar para nós a responsabilidade de nos modificarmos, de nos aprimorarmos, de evoluirmos espiritualmente, porque, Jesus disse: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então nós somos representantes de Jesus aqui. Então nós temos que fazer o nosso melhor. E se nós fizermos o nosso melhor, com certeza, nós vamos ter um ano novo muito feliz. Então a única forma de colher novos frutos nesse novo ano é escolher melhor as suas sementes. Tenham todos, então, um excelente ano novo. Isso aí. Obrigada. Demorou um pouquinho mais. Obrigada.